Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil de vocês, e a gente continua falando sobre os direitos da personalidade, mais especificamente sobre o nome. Bem, como a gente tinha visto na última aula, o nome foi um dos elementos que o ordenamento considerou relevante o suficiente para estar lá no direito da personalidade. As características mais importantes que o fizeram assim o ser é justamente o fato dele ser uma partícula que individualiza o sujeito na sociedade e indica sua ascendência familiar. Por esse contexto social extremamente relevante, o legislador também se preocupou bastante em definir as hipóteses de sua proteção. Então, basicamente, a gente vai ver agora nos artigos que analisaremos que o direito ele vai se ocupar em proteger o nome, que é esse direito super relevante para o legislador. Então, a gente vai ver, a partir desses artigos que a gente vai estudar, que o legislador... Então, a gente vai ver, a partir desses artigos que nós estudaremos a partir de agora, que o nome, que é esse direito que foi alçado, essa categoria relevante, no âmbito da sua proteção contra abuso de terceiros, tá? Então, basicamente, quis o legislador garantir que ninguém use o nome com essa sua característica que individualiza o sujeito na sociedade em explorações comerciais ou publicações de forma indevida. A gente vai ver que essa é a tônica da lei e a tônica da tutela que o direito civil, no âmbito desses artigos, vai conferir. Então, veja pela leitura do artigo 17 como isso é relevante para o legislador. Então, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, a gente vê que a preocupação do legislador, quando criou esse artigo, foi a de proteger a integridade do nome de uma pessoa. Justamente porque ele sabe que o desrespeito ao nome pode trazer consequências para a vida profissional e social da pessoa que são de difícil reparação. Então, a tutela que o ordenamento quis buscar nesse artigo foi justamente a de proteger essa questão da intocabilidade do nome de uma pessoa. Pelo artigo 18, a gente vê o seguinte: sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então veja aquela questão que a gente tinha discutido no âmbito das características genéricas, acerca da possibilidade de parcial disposição dos direitos da personalidade por conta dos sujeitos que a titularizam. No caso, a própria lei aqui está admitindo essa possibilidade, que é possível usar o nome alheio em propaganda comercial. Olha a situação específica que o legislador está criando, desde que haja autorização. Porque aqui, pelo artigo 18, há um comando proibitivo do Estado para a utilização de nome sem a autorização do sujeito que o titulariza. Ademais, a lei faz, por força do artigo 19, uma interpretação extensiva ao dizer que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, aqui a gente vê que nome não é a mesma coisa que pseudônimo. Veja que ela diz que nome é uma coisa, então ela diz, nome é isso, e o que está composto no nome? Prenome e sobrenome. Que o pseudônimo vai gozar da mesma proteção no que diz respeito a atividades ilícitas do que gozaria o nome. Então é importante a gente também ter essa característica em mente. Então veja que por essa sucessão de proteções, o uso do nome alheio, ele é bastante controlado. Veja aqui que a legislação, indo um pouco além do texto da lei, ela diz bastante as hipóteses em que ela veda tutelar. Então ela diz desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória, ou seja, mesmo que a sua intenção não seja essa, há uma vedação material à ocorrência disso. Além de utilização do nome alheio em propaganda comercial,
Por que isso é importante de ser estudado? E esse é o último ponto que eu gostaria de citar nessa aula. Porque quando a gente fala na utilização do direito ao nome, e também essa discussão se aplica ao uso do direito à imagem, a gente tem que contrapor duas situações. Uma é justamente essa tutela que a lei dá à integridade do nome de alguém. Mas a outra é o direito que, por exemplo, os veículos de comunicação têm de informar, porque, na verdade, é, em contrapartida, um direito de cada um de nós ter acesso à informação. Então, esse é o tipo de direito que também tem que ser analisado sob esse viés. Porque, por exemplo, em determinadas situações, você vai ter a utilização da pessoa, do nome da pessoa, em, vamos supor, notícias que não lhe são favoráveis. Mas aí, na aplicação dessa situação, a gente tem que considerar o contexto ao qual ela se insere. Então, por exemplo, se é um político e que é relevante do ponto de vista da informação e que todos nós temos o direito a essa informação, né, a sermos informados, essa proteção do direito vai ser mitigada, ou seja, vai ser diminuída para que seja possível para aquele veículo da imprensa publicar o nome daquele político. Afinal de contas, ele exerce uma função ao qual ele foi eleito, vamos supor, por sufrágio da população. Então, porque nessa situação, por exemplo, você contrasta o direito que essa pessoa tem, né, essa vedação que se dá a expor o nome dessa pessoa. Veja, nunca o desprezo público, mas a gente está falando aqui de uma coisa que é bastante difícil, de difícil separação, que é uma linha bem tênue, que é a exposição do nome dessa pessoa de uma notícia desfavorável. Para essa pessoa, ela pode entender que o nome dela está indo ao desprezo público, mas essa aplicação vai ficar diminuída, mitigada, porque vamos supor que, por exemplo, se trate desse político. Então, olha, quais são os argumentos favoráveis? Essa pessoa ela foi eleita por meio do voto, então ela é um representante. Essa pessoa ela exerce uma função e ela tem acesso ao dinheiro público. Então, veja, o que é de todos. Então, se essa pessoa maneja o dinheiro público e há notícias concretas e bem fundadas de que essa pessoa desvia parte desse dinheiro público para si, então a gente tem que citar e isso é relevante. E aí não adianta aquele que vai ter o nome veiculado invocar a proteção do direito da personalidade, porque não foi o intuito da norma de coibir esse tipo de situação. Muito pelo contrário. O intuito da norma é evitar agressões que terceiros façam e que conduzam a essa situação. Então, expor o nome a desprezo, então, olha, divulgou o nome de tal pessoa, só que essa pessoa não é política, essa informação é de sua vida privada. Quando a gente for ver o direito da privacidade, isso vai fazer um pouco mais sentido. É da sua vida privada, etc. Não faz sentido essa informação que envolva o nome dessa pessoa. Nesse caso, é exatamente a aplicação que o legislador quis dar, é a destinação que o legislador pretendeu ao colocar essa norma no ordenamento. Então, muito cuidado quando a gente for responder perguntas disso. Talvez na parte objetiva da prova, né, a primeira fase, a forma como isso caia não seja assim tão complicada, mas já fica aí algum treino para quem for prestar civil na segunda fase, ou não necessariamente. É uma questão que cabe também em constitucional, etc., em outras matérias, de que se for objeto de questão, né, se for objeto da pergunta que o examinador faça para você, você tenha em mente esses contornos. Então, quando a gente for interpretar, vamos nos valer do sistema, do ordenamento como um todo, tá? Porque aqui o nosso objetivo é ficar pronto para qualquer questão que o examinador queira cobrar na hora da prova, ok? Com isso a gente encerra o assunto do nome. Na próxima aula a gente vê mais um dos direitos da personalidade, agora que a gente está vendo em espécie. Então eu espero você na próxima aula. Mais uma vez renovando o convite para que curta, compartilhe, se inscreva aqui no GTUSP, divulgue nas redes sociais os vídeos, comente com um colega, caso ele esteja se preparando também para o exame de ordem. E muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se vê na próxima aula. Obrigado.